Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. O Brasil está sob risco de virar Venezuela, Cuba, de ficar na miséria do país e virar lixo. Nós temos que acordar, gente. E para provar isso, vamos analisar um vídeo. Na última segunda-feira, hoje é dia 24 de julho de 2025. Na última segunda-feira, dia 20 e 21, vamos conferir aqui. Exatamente, na última segunda-feira, dia 21 de julho, o presidente Lula falou num congresso no Chile: democracia sempre. Vamos ver o que ele falou lá e vamos reagir? Vamos analisar as falas do Lula? Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, este encontro no Palácio de la Moneda, ao lado dos presidentes Boric, Pedro Sanches, Petro e Amandu, tem uma simbologia muito especial. Aqui, a democracia chilena sofreu um dos atentados mais sangrentos da história da América Latina. Aqui, só para a gente fazer uma pausa rápida. Uma reunião de alto nível de democracia. Sabe esses presidentes, todos que o Lula citou? Todos eles são presidentes de esquerda. Não tem nenhum presidente da direita. Pro Lula, democracia só é válida se ela for socialista. Pro Lula, a democracia só vale se ela for de esquerda. Os países conhecem de perto os horrores das ditaduras que mataram, perseguiram e torturaram. O caminho para a conquista da democracia e da liberdade foi longo. Democracias não se constrói da noite para o dia. Velar pelos interesses... Ele tem razão. Democracias não são construídas da noite para o dia. Ditaduras também não. Elas nascem aos poucos. Elas aos poucos vai se infiltrando, vai corroendo as instituições. Será que ele vai falar disso também? Vamos seguindo, vamos analisar. Esses coletivos é uma tarefa permanente. Vivenciamos uma nova ofensiva antidemocrática. Para reagir a esse movimento, Espanha e Brasil promoveram um encontro à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro do ano passado. Ou seja, enquanto a ONU se reunia, separado disso, por trás disso, à margem disso, isso significa o que o presidente acabou de falar. Ou seja, por trás da reunião da ONU, Brasil e Espanha se reuniram para decidir o que é atacar a democracia, para decidir que a esquerda, sob ataque, é ato antidemocrático. A mesma esquerda que está no poder em diversos outros países, como já citados. De lá para cá, a situação do mundo se agravou. Será? O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes. A reunião de hoje, organizada pelo presidente Boric, é um passo nesta direção.
a democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Bom, a democracia liberal. Democracia é democracia, Lula. Não tem democracia liberal. Talvez o senhor esteja confundindo com a ditadura de esquerda, que não é democracia. A democracia liberal é livre. Agora, o socialista é ditadura. O socialista, a esquerda, ela quer estar no poder, seja como for. Ela é um ditador. Em breve nós faremos aqui uma live só para analisarmos o socialismo, o comunismo e o liberalismo, para trazer a diferença entre cada um deles, e vocês poderem entender melhor. Mas eu já adianto, não existe socialismo sem ditadura, sem que haja repressão por parte do Estado. Talvez seja aí a confusão do Lula, que queira dizer que a democracia liberal ou a democracia de fato, na opinião dele, não tenha trazido a solução. E que seja bom uma ditadura. Ou, sabe, um pouquinho de ditadura, uma ditadurazinha ali, talvez. Algo como na Venezuela ou em Cuba. Talvez, algo assim, não sei. Mas economia liberal, como eu já citei, a Argentina é a prova que ela trouxe as respostas que o povo anseia. Trouxe os resultados necessários. Um remédio amargo, um remédio dolorido, sofrido, mas que depois de alguns anos vem com um resultado muito bom. De novo, basta olharmos para a Argentina. Outro país que merece atenção, embora não seja totalmente liberal, é o Paraguai, que adotou uma maneira simplificada de cobrar impostos, facilitou a vida dos empresários e fez com que a vida do povo melhorasse muito. Então, sim, a economia liberal trouxe aquilo que a população precisa. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. Ele está deixando aqui explícito que defende sim uma ditadura. Que eles devem, permanecerem no poder. Que os opositores não trouxeram as respostas na opinião dele. Ou seja, aqui é claramente o Lula defendendo uma ditadura. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Bom, que instituições democráticas são essas, Lula? Como eu falei, foi justamente com esse discurso que Cuba e Venezuela viraram ditaduras, viraram países socialistas pobres, com a população na miséria. Que multilateralismo é esse, Lula, de uma reunião onde só tem progressista, de onde só tem governos de esquerda? Qual multilateralismo é esse, Lula? Fala para nós, conta mais. Se vocês caíram em descrédito, se políticos e partidos políticos, alguns, caíram em descrédito, é porque vocês fazem um péssimo governo, é porque vocês fazem uma péssima administração. Não é culpa do povo, não é culpa do sistema, a culpa é de vocês, que são péssimos governantes. A culpa é de vocês que querem implantar essa tirania, como você mesmo disse, Lula. O processo eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é suficiente. Talvez vocês devam se perpetuar no poder na ditadura. O senhor acabou de assumir, Lula. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação para devolver. Bom, aqui é um ponto trágico. Isso é defendido na mídia. Isso vocês vão ver muito na Rede Globo. Por quê? Por que isso está na Rede Globo? Por que isso está na mídia? Porque eles ganham com isso. Antigamente, o brasileiro sentava no final do dia, uma boa parte dos brasileiros sentavam para ver o Jornal Nacional. A única fonte de informação era a TV. Era o principal canal de comunicação. Hoje, com a informação descentralizada, principalmente pelo YouTube ou em outras plataformas, nós ficamos praticamente sabendo o que acontece instantaneamente.
O Jornal Nacional hoje, por exemplo, é um jornal de notícias requentadas, de notícias velhas. Velhas não porque são antigas, velhas porque já estamos sabendo de outras coisas, porque já estamos sabendo de outras formas. Nós estamos sabendo através das pessoas às quais nós gostamos e confiamos. Que eu espero que vocês deem esse apoio para nós. Se inscrevam aqui no nosso canal e que curtam as nossas lives e façam parte aqui do nosso trabalho. Que é feito de maneira honesta, de maneira simples, mas trazendo a verdade. Enquanto que a mídia traveste opinião de notícia, tentando ludibriar o povo, tentando enganar o povo. E o Lula quer regular as redes sociais, como eu falei. Eu vou trazer na próxima semana o vídeo dele falando que o país tinha 20 milhões de crianças, ele se vangloriando por estar mentindo numa reunião da ONU. Talvez ele queira regular as redes sociais por causa disso, para que essa informação descentralizada perca o poder, para que você, cidadão comum, que vem através do meu canal ou de outros canais, ter acesso à verdade, saber o que acontece, buscar o conhecimento, ter acesso a informações, poder buscar o conhecimento de fato, poder entender o que de fato acontece com o Brasil. Afinal de contas, o que eles não querem é que vocês tenham conhecimento. Afinal, conhecimento pode tirá-los do poder. Talvez seja essa a intenção do Lula em regular as redes sociais. Eles querem, burocratas, dizer o que é verdade e o que é mentira. Eu acho que... Eu acho que isso cabe ao povo escolher. Cabe à população decidir. Afinal de contas, opinião não é mentira. Ponto 1. E cabe a nós começarmos a pesquisar um pouquinho mais o que é compartilhado, porque sim, tem muita mentira circulando na rede. Mas eu vou mais além. Campanha política, eu posso chamar de fake news? Então, por essa lógica, eu deveria regular a campanha política? Deveríamos limitar a campanha política? Fica a reflexão, fica o pensamento, fica aqui um questionamento. Prover ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. A chave para um debate público livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Transparência de dados é a chave. Será que é a chave mesmo, Lula? Será que é isso mesmo que o senhor está falando? Bom, vamos ver aqui. Sobre sigilo, Lula 3 já gastou 55 milhões em cartões corporativos. Auditorias do TCU revelam que quase todas, vejam bem, quase todas as despesas do executivo permanecem escondidas, cerca de 99,55%. Será que é a transparência, Lula? Que transparência que é essa que o senhor está falando? Poderia ser mais claro? Poderia ser mais específico para nós? Porque no seu governo não temos transparência. No seu governo nós vemos bem que transparência não é o forte. Viagens da Janja, encontros fora da agenda, viagens que são feitas antecipadas. Então, que transparência é essa que o senhor quer? A transparência de um lado só? A transparência que ataca os opositores? A transparência que prende quem tem a opinião divergente do ministro Alexandre de Moraes? Que transparência é essa, Lula? Aqui, para mim, não tem transparência nenhuma. Muito pelo contrário. Seu governo é muito obscuro. Carece de luz, de transparência, de clareza. Logo o senhor, que questionava o Bolsonaro, que questionava os sigilos do Bolsonaro, que jurava em campanha. Devemos regular, então, campanha eleitoral, Lula? Afinal de contas, aqui está mais uma prova.
O senhor questionou o sigilo do cartão de vacina do Bolsonaro, mas coloca sob sigilo tudo que faz. Você se esconde atrás desses sigilos, Lula. Você mesmo não é transparente. Que transparência é essa? Que ditadura nova é essa que o senhor está querendo vender, Lula? O povo não cai nessa mais, não. A gente já está acordando. O povo já acordou. Não tem mais. Não é assim. Liberdade de expressão. Não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Bom, vamos analisar essa fala, então, ponto a ponto. Liberdade de expressão, Lula, é não só você falar o que você quer, mas é ouvir aquilo que você não quer. É você ouvir aquilo que não deseja, aquilo que o outro tem para falar. Portanto, a liberdade de expressão ela deve ser irrestrita. Ponto. É claro que no segundo ponto, difundir o ódio e incitar ataques, incitar a violência, isso fere os princípios basilares, os princípios básicos de vida, liberdade e propriedade. Incitar a violência, você atenta contra a vida de outra pessoa. Isso sim é proibido. Agora, vou voltar um pouquinho mais aqui. O debate público, livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão. Não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. E atacar o Estado democrático de direito. O que seria, em Lula, atacar o Estado democrático de direito? Questionar as urnas eletrônicas? Eu participei das eleições. Eu participei de 3. Eu estive lá presente, vendo o processo como ele funciona. E eu tenho questionamentos. Como alguém que pôs a mão na massa. Como alguém que foi presidente de sessão eleitoral. Eu tenho os meus questionamentos. Por que eu não posso questionar a urna eletrônica, Lula? Por que eu não posso questionar os atos do presidente? Por que eu não posso questionar os atos do senhor Alexandre de Moraes? Ou de qualquer outro político? Ou de qualquer outra pessoa? Nós podemos, isso não é atacar o Estado Democrático de Direito. Atacar o Estado Democrático de Direito é violar a Constituição do Brasil. É violar as leis. É violar o processo legal. E o senhor sabe muito bem o que aconteceu, Lula. Então, mais uma vez, o senhor é muito bom no faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Afinal de contas, se beneficia justamente de violações ao Estado Democrático de Direito. Que Estado é esse, Lula, que o senhor defende? Onde é comandado por fadas, por seres magnânimos, por seres superiores? Não, vocês são seres humanos como todos os outros, Lula. Ou o povo é onipresente, onipotente, como Deus, que nós somos, ou vocês são humanos falhos, como nós. Vocês não são diferentes do povo. São simplesmente pessoas que estão eleitas, que estão ocupando cargos públicos e que têm que responder. Deixa eu corrigir, cargos públicos não, cargos estatais. Quem serve ao público é um empreendedor privado que atende o povo. Vocês estão em cargos estatais e que devem satisfação ao povo, tão somente ao povo. E, portanto, questionar ações, a licitude de atos não é atentar contra o Estado Democrático de Direito, muito pelo contrário, é defendê-lo. Afinal de contas, se os representantes do povo não estão defendendo, não estão atuando com legalidade, o Estado Democrático de Direito está sendo violentado. O Estado Democrático de Direito deixa de existir e passa a ser um Estado que pertence àqueles que estão no poder, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, Lula. Portanto, o senhor não está defendendo a democracia, muito pelo contrário, o senhor está defendendo aqueles que atacam a democracia no Brasil.
Reconhecemos a urgência de lutar contra todas as formas de desigualdade. Não há justiça em um sistema que amplia benefícios para o grande capital e corta os direitos sociais. Então, Lula, o grande capital, o senhor tem 7 milhões de reais, o que coloca na faixa dos mais ricos do Brasil. Proporcionalmente, estaria na faixa dos mais ricos em qualquer lugar do mundo. Sem fazer a conversão, tá, pessoal? Sem converter isso vai dar 1 milhão e pouco de dólar, 1 milhão de libras. Não. Em números brutos, né? Considerando 7 milhões de dólares, 7 milhões de libras, enfim, 7 milhões de euros. Ele estaria entre os mais ricos em qualquer lugar do mundo. Agora, benefícios, Lula? Benefícios tem os políticos. 45 dias de férias, o cidadão comum tem 30. 13º, 14º, auxílio paletó, motorista, carro, viagens e aviões da FAB, cartão corporativo, cartão presidencial, né, no caso não corporativo, assessores, seguranças. Quais privilégios, Lula? O privilégio que um empresário conquistou servindo ao povo, conquistando o consumidor no mercado? Porque é isso que o consumidor faz, é isso que o empresário faz. Ele diariamente ele tem que conquistar o público. Diariamente tem que conquistar o público. O político, com todo respeito à forma como eu vou dizer, mas sendo bem honesto, ele precisa enganar o povo a cada 4 anos e ser eleito. Portanto, Lula, benefícios e privilégios contra o social, quem pratica são vocês. Não é o empresário, não. O empresário, quando ele gera emprego, quando ele gera renda, quando ele gera riqueza, ele está atuando em prol social. Como diria Barão de Mauá, não existe melhor programa social do que o emprego, o trabalho. E é claro que através desse trabalho, desse emprego, aqueles que sabem empreender, aqueles que têm vocação para os negócios, não é para todo mundo. O mundo é desigual, Lula, nós somos diferentes. Olha aqui, ó, eu tenho 5 dedos nas mãos e 5 na outra. Nenhum deles é igual. Por que você acha que o povo, por que a população de 200 e poucos milhões de brasileiros, ela tem que ser igual, Lula? O discurso da igualdade também já está vencido. Ele já está batido, Lula. Infelizmente, o senhor não tem mais. Infelizmente, o senhor não está mais conectado com a realidade. Esse discurso já está vencido. Os privilégios quem tem são vocês, os políticos, deputados, senadores, que trabalham 3 dias por semana, que têm direito a viajar na quinta-feira à noite para sua base. Quer acabar com os privilégios, Lula? Vamos fazer um projeto de lei? Deputado tem que trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, bater ponto. Vamos. Presidente, vamos fazer uma coisa, Lula? Vamos colocar um gabinete para o senhor atender 8 horas por dia, quando não estiver em viagem. E vamos colocar um limite de viagens também, porque viajando o Lula da Silva está mais fora do Brasil, mais desconectado com a realidade do país do que trabalhando para o povo. Vamos colocar uma câmera ao vivo, Lula? Tá aqui, ó, tá fácil, ó. Eu consigo. Vamos colocar uma câmera e os microfones para saber o que o senhor fala com seus aliados políticos? Vamos acabar com esses privilégios, Lula? O salário médio global de um presidente de multinacional é 56 vezes maior do que o de um trabalhador. E tudo que um presidente da República ganha, um deputado ou um senador, no Brasil é quase 40 vezes, 30 vezes o salário de um trabalhador. Agora, o presidente da multinacional, ele tem sob a sua responsabilidade toda uma cadeia de produção. Como eu disse, se socialistas entendessem de economia, não seriam socialistas, tá bom? E aqui é mais uma prova. É mais um fato que mostra isso. Afinal de contas,
Uma multinacional, ela não age sozinha. Ela não trabalha por si só. Vou dar como exemplo uma grande instituição que tenha 100 mil funcionários. Essa instituição, ela movimenta o mundo inteiro. Tem um vídeo muito bacana que eu recomendo para vocês. Assistam ao final dessa live. O lápis. Que mostra como um simples lápis não pode ser produzido por uma única pessoa. Como um simples lápis conecta todo o globo, todo o mundo. Então, se um presidente de multinacional, Lula, ganha o que ganha, é porque a responsabilidade que ele carrega é enorme. Se essa multinacional quebrar, são milhões de empregos, não milhares, milhões, porque tem os empregos diretos e os empregos indiretos que são gerados por essa companhia, Lula. Mais uma vez demonstra total falta de conhecimento. Mais uma vez tenta jogar o povo contra o povo. Afinal de contas, um diretor de uma grande empresa é uma pessoa. Você apenas fomenta o ódio, Lula, e não é capaz de pacificar o mundo, não é capaz de organizar a casa, de governar de fato, de governar para que as pessoas vivam em harmonia. Você precisa desse conflito o tempo todo, Lula. Você precisa gerar esse sentimento de aversão que o povo tenha que ter, mas quando na verdade você é o culpado disso. Você priva as pessoas de investir. Você, Lula, com as suas políticas econômicas fadadas ao fracasso, que leva o país para esse buraco. São governantes como você, Lula, como Macron, entre outros de esquerda, Angela Merkel, na Alemanha, que levam esses países para o buraco, que levam os mais pobres nesses países a sofrerem. Entre outros países. Estou dando exemplo desses que são países ricos, que ainda estão ricos justamente pelo liberalismo que foi adotado depois da Segunda Guerra Mundial, que permitiu que esses países voltassem. E adivinhem, com a ajuda dos Estados Unidos, incentivando o comércio, adotando políticas corretas. O mesmo Estados Unidos que você julga atacar o Brasil, Lula. Ajudou a Alemanha a ser rica, ajudou a Inglaterra a ser rica, ajudou a Europa a voltar a ser rica, a França. E o socialismo e o progressismo, de novo, Honduras, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, ditaduras na África. O que vocês trouxeram no progressismo que você está só na palavra, está só no dialeto, está só na semântica que vocês usam, não está na prática. Onde passa o governo de esquerda, de progresso não fica nada, só fica destruição, só fica pobreza. Mas vamos continuar. Política de austeridades obriga o mundo em desenvolvimento a conviver com intolerável 733 milhões de pessoas passam fome todos os dias. Bom, na conta aqui então do Lula, 10% da população global passa fome. Estima-se que antes da Revolução Industrial, esse número passava de 50%. Mas veja bem, a democracia surge na Grécia Antiga há mais de 2.000 anos atrás. A Revolução Industrial aconteceu há menos de 300 anos atrás, 240 anos atrás. Em 240 anos, a Revolução Industrial fez mais pelo mundo do que mais de 2.000 anos de político ou de política. Portanto, eu escolho o lado que fez mais. Eu escolho o lado que teve mais sucesso. E, assim como disse o presidente Lula, não é a austeridade que leva as pessoas a passarem fome. Afinal de contas, os nossos irmãos argentinos viveram anos de kirchnerismo, que é um lulismo disfarçado, que é um lulismo hermano, e 50% da população estava na miséria. O governo Kirchner gastava. O governo Milei tem austeridade.
O governo Milei cortou cargo público, cortou o gasto do governo. E hoje o governo Milei é chamado de milagre. Então, Lula, a fala do senhor tem algo desconexo com a realidade mais uma vez. Mais uma vez eu digo, o maior inimigo do socialismo não é nenhuma outra teoria econômica, mas é o mundo real. O mundo real que nós vemos aplicadas boas teorias econômicas na Argentina dando resultado positivo e péssimas teorias econômicas aplicadas no Brasil dando péssimos resultados. Como disse o professor Ubiratã Giorgiolio, em economia não se trata de torcer para dar certo, mas de analisar o que está sendo feito, Lula. Então a culpa não é da austeridade, é justamente o contrário. É dessa gastança desenfreada, é de tomar dinheiro de quem produz para passar para a mão do Estado que não produz, Lula, que não vai para o teste de mercado, que o povo é obrigado a consumir e pagar. Então, Lula, a realidade é sua inimiga. Mais uma vez falando besteira, entre muitas. Aliança contra a Fome e a Pobreza, lançada pela presidência brasileira do G20 no ano passado, busca superar definitivamente esse flagelo. A justiça tributária é outro passo para recolocar a economia a serviço do povo. A justiça tributária, Lula, é deixar o dinheiro na mão do povo. É deixar o dinheiro com quem produz. Essa é a justiça tributária. É o governo interferir menos, é o governo interferir o mínimo possível na vida do cidadão. É claro que isso requer responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos. Eu decidi estar aqui compartilhando isso com vocês por 1 a 2 horas por dia, porque eu acredito no meu trabalho, eu acredito que mereça compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu poderia estar investindo esse meu tempo em outra coisa, no meu lazer, estudando, investindo para qualquer outra coisa. E assim, quem parar para me assistir um dia, também está fazendo isso porque de alguma forma eu estarei agregando na vida dela. Agora, quando você é obrigado a passar parte do seu recurso, você é obrigado a trabalhar 5 meses do ano para sustentar um Estado pesadíssimo como é o brasileiro e um Estado completamente ineficiente. Desculpa, Lula, mas justiça tributária é deixar o dinheiro para o povo. Reduza o peso do Estado, como fez Milei novamente. Temos um bom exemplo do lado, o nosso vizinho fazendo o que é correto. Super ricos precisam arcar com a sua parte nesse esforço. Só o combate às desigualdades sociais de raça e de gênero pode resgatar a coesão e a legitimidade das democracias. Será que nesses super ricos que ele está falando ele se considera ou ele ainda se acha pobre? Será que ele diz que ele não se sente frustrado por ser pobre justamente para tentar escapar? Ô Lula, me diz uma coisa. O que o Lulinha foi fazer em Madrid, Lula? Por que ele fugiu para lá? Por que aquela cobrança de 10 milhões da Receita nunca chegou para ele, Lula? Fala para nós. Faz parte desses super ricos que você está citando? Ou isso daí é só para aqueles que são de direita, aqueles que são empresários, aqueles que não estão do seu lado? Fala para nós, Lula. Conta um pouquinho mais. A crise ambiental introduz novas formas de exclusão, com os impactos desproporcionais para os setores mais vulneráveis. Sem um novo modelo de desenvolvimento, a democracia seguirá ameaçada por aqueles que colocam seus interesses econômicos acima dos da sociedade e da pátria. Bom, agora sendo um pouco mais específico para quem estudou economia, Adam Smith já dizia isso. Não é da benevolência do açougueiro, Lula, que nós esperamos a riqueza. A pessoa ela age motivada por ela mesma. Ela age buscando um melhor estado, por um bem-estar melhor. Como eu disse há pouco, quando uma pessoa escolhe estar estudando,
Quando a pessoa escolhe estar aqui produzindo um vídeo ou assistindo a um vídeo, ela o faz porque de alguma forma aquilo aumenta o bem-estar dela. E não é egoísmo nenhum ela fazer isso. Então, quando um empresário, quando uma empresa, quando alguém investe buscando retorno, ela está assumindo o risco e não tem mal nenhum se ela acertar e ela conseguir ter esse lucro. Muito pelo contrário, é justamente disso que a produção que a sociedade precisa é extraída. É justamente a partir dessas pessoas que se arriscam, que investem, que conseguem obter o resultado. Aquelas que não conseguem vão à falência. Isso é o mercado. Assim funciona o mercado. Diferente disso, se chama Estado, que toma força, que tem o monopólio da força, Lula. E vocês, políticos. Esse encontro também foi um momento de reflexão sobre o estado de integração regional e do mundo. A América Latina e Caribe são uma força positiva na promoção da paz, no diálogo e no reforço ao multilateralismo. Novamente, o multilateralismo do Lula com o governo de esquerda. Com a Espanha e a Europa, compartilhamos uma longa história de laços econômicos e sociais. Aliás, o Trump está ameaçando impor tarifas no Brasil, 50%, a partir da próxima sexta-feira. Mas adivinha quem já reduziu os negócios com o Brasil? Mesmo sem tarifa nenhuma, mesmo sem nada. Essa mesma Europa que ele jura que tem um laço com os países da América do Sul. Essa mesma Europa virou as costas para o Brasil. Somos duas regiões incontornáveis na ordem multipolar nascente. Enfrentamos desafios semelhantes no enfrentamento da discriminação racial, da xenofobia e da mudança de clima. Também nos une a promoção e proteção dos direitos humanos. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. A defesa da democracia requer a participação da mídia, da população. Por que não das redes sociais, Lula? Por que não do povo que vem aqui como eu, independente, falar? Nós não merecemos? Só um minuto, pessoal. Nós não fazemos parte? Esse setor privado que o senhor fala, é só o que está apoiando? Ou é todo ele? Seja mais claro. Logo mais participaremos de diálogo para aproximar nossa iniciativa dos movimentos sociais, das ONGs, dos sindicatos, da academia e dos estudantes. Bom, movimentos sociais, estamos falando de MST no Brasil, Lula? MST que invade fazenda, que destrói produção, que destrói pesquisa da Embrapa, que invade o Congresso, que, aliás, invade o Congresso tentando aplicar um golpe de Estado similar ao 8 de janeiro, mas que para eles não teve esse julgamento. A academia, o senhor está falando daqueles que foram cooptados pela esquerda para doutrinarem os alunos? Como eu disse, gente, eu sou economista. Eu passei por 2 universidades públicas, uma federal e uma estadual. E sim, a doutrinação ela existe e é muito forte. A União dos Estudantes é a Lula, que está defendendo a esquerda e atrapalha os alunos de estudarem, que estão sempre promovendo greves, atrapalhando o desempenho escolar. Sindicato, nós estamos falando de qual, Lula? Do sindicato que desvia dinheiro dos idosos? Do sindicato que atrapalha a vida do trabalhador? Nós estamos falando do sindicato que negocia com corporações como bancos, recebem benefícios, negociam favores em troca de um custo para os trabalhadores?
De qual sindicato nós estamos falando? Seja mais claro, novamente, seja mais específico para nós. Essa caminhada continuará em setembro, com outro evento em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU, envolvendo mais países latino-americanos, europeus, africanos e asiáticos. Mas por que tem que ser a margem da ONU, Lula? Se é algo tão bom assim, coloque em público. Faz para todo mundo. Por que ser sigiloso? Por que se é a margem da ONU? Muito obrigado. Agora vamos analisar um pouco mais para a gente finalizar aqui o nosso trabalho. Pra finalizar a nossa live de hoje. Estamos caminhando já para o final. Quase 2 horas de live hoje. O Lula diz que não aceita a interferência da soberania de outros países. O Lula critica o intervencionismo americano no Brasil. Alexandre de Moraes diz que exalta a coragem do STF em combater os inimigos nacionais e internacionais. Mas eu vou trazer aqui algo somente para refletirmos, para nós pensarmos. Será que eles realmente estão preocupados com a democracia ou com a democracia relativa? Com a democracia da esquerda? Com a democracia daqueles que não querem um processo eleitoral a cada 4 ou 5 anos, como Lula disse? Como ele mesmo deixou bem claro no vídeo. Todos puderam ver. Quem não viu, volta um pouquinho na análise do vídeo. Tá lá. Mas, vamos mais. Qual democracia que ele quer? A desses países? Essa é a democracia que ele defende? A democracia do Putin, que persegue opositores? Qual a democracia? A democracia que o povo é livre? Ou a democracia desse senhor que coloca os opositores na cadeia para morrerem? Ou talvez desse daqui? Não, esse é democrata. Venceu as eleições agora, recentemente. Esse é um democrata. Ou talvez esse com certeza é um democrata. Essa é a democracia que o Lula defende? É a mesma democracia desses senhores? A soberania que o Lula defende, será que é a mesma que nós estamos falando? Ou será que é uma soberania da boca para fora? É uma soberania para enfrentar os americanos? É uma soberania da hipocrisia do Lula, que anos atrás se elegeu dizendo que a Amazônia era nossa. E agora se elegeu entregando a Amazônia para a França, para o Macron, para os europeus. Qual soberania que ele defende? A soberania que ele esteja no poder. A soberania que a esquerda esteja no governo. Como bem disse Mises, não há nada pior para um socialista do que ser governado por um socialista que não é seu amigo. E o que o Lula quer é manter os seus amigos no poder, como esses senhores citados aqui, esses senhores que foram mostrados aqui. Putin, Maduro, que perseguiu, inclusive, como eu falei recentemente, Maria Corina Machado denunciou prisões em massa na Venezuela. Alguma semelhança com o Brasil, que prendeu idosas, prende uma mulher que sujou uma estátua de batom, mas que deixa na rua um criminoso que foi condenado em 2 instâncias, que coloca um criminoso condenado em 2 instâncias para ser presidente do Brasil? Que democracia é essa? Que soberania é essa? Talvez a soberania que ele defenda seja essa daqui. A soberania de um país que foi buscar no Peru uma condenada por corrupção. Sim, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro do povo brasileiro, o Lula mandou um avião da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção. FAB hoje que não tem dinheiro para voar, tem 2 aviões no chão, que não tem dinheiro para combustível, mas teve dinheiro para buscar uma condenada por corrupção, teve dinheiro para buscar uma criminosa. Que soberania que ele está falando? Isso daqui não é interferir no outro país? Isso daqui não é interferência na soberania de outro país, Lula?
Ou a soberania só é válida defender quando é alguém buscando a liberdade de um país governado pela esquerda? A soberania só é válida se for pelo Maduro para defender os amigos ditadores? Ou, nesse caso, em que você pede liberdade para Cristina Kirchner, ex-presidente condenada por corrupção, que, aliás, no caso dela não, mas em praticamente toda a América Latina, onde Odebrecht, Andrade Gutierrez, entre outras construtoras passaram, tem gente presa por envolvimento com o Petrolão. Mas no Brasil, o STF tem a cara de pau de se orgulhar de ter enterrado essas investigações. O STF, seus ministros podres e sujos, têm orgulho de ter enterrado aquilo que era o maior patrimônio do brasileiro, que era aquela pontinha de esperança para o brasileiro, a chance do brasileiro acreditar novamente que o país poderia sim ser o país do futuro. Será que é essa daí, Lula, que você está falando? Ou só vale para defender a esquerda? Diz para nós, Lula.